4 razões para ler a Bíblia. Para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia com atenção, Deus fala ao seu coração. E através dela, ela vai mudando a sua vida, para que nós venhamos a ser cada vez mais como Ele. Quando Deus escolheu Josué para ser o líder de Israel, a principal orientação que Deus deu a Josué foi para que ele lesse, meditasse na sua palavra de dia e de noite, para que ele viesse a obedecer fielmente tudo o que está escrito nela. E Deus diz que só quando ele fizesse tudo isso, os caminhos dele seriam prósperos e bem-sucedidos. Sem a palavra de Deus e de viver em obediência a ela, não podemos ser bem-sucedidos na missão que Deus tem para nós. E é por isso que Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Para ter vida. A palavra de Deus traz vida. Jesus mesmo diz isso quando afirma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Não podemos alimentar somente o corpo. O corpo precisa de alimento e água, mas o espírito se alimenta de obedecer à palavra de Deus. E isso só é possível quando conhecemos ela. Tanto o corpo como o espírito têm um impacto na nossa alma. Se você não alimentar qualquer um dos dois, ele aos poucos morrerão. Precisamos de vida, e a palavra de Deus traz a vida. Para vencer o pecado. Não é fácil resistir à tentação. Jesus mesmo disse que é fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Mas a Bíblia é a nossa fonte de poder para resistirmos à tentação. Quando lemos a Bíblia, passamos a ter mais controle do nosso corpo. E sabemos também o que é certo ou errado. E quando a tentação vem, o Espírito Santo nos lembra das palavras de Deus. E assim passamos a ter o controle de decidir se nós vamos nos manter fiéis ao nosso Deus ou se cederemos ao pecado. De toda forma, passa a ser uma escolha nossa e não uma coisa automática como era antes. A Bíblia dá a liberdade, mas ela nos orienta para não usarmos essa liberdade para pecar contra Deus, para encontrar esperança. A Bíblia nos diz que nesse mundo ainda vamos ter aflições, ou seja, ainda vamos ter lutas, guerras, tristezas e choros. Mas Jesus nos consola dizendo que Ele venceu este mundo, e assim como Ele venceu, vamos vencer também, porque Ele está conosco. A palavra de Deus nos dá esperança, porque acreditamos firmemente nas promessas de Deus, que Ele voltará para buscar a sua igreja, e nos dará as recompensas que Ele prometeu aos que se mantessem fiéis à sua palavra. A vida eterna e o galardão que Ele tem preparado para cada um